Caríssimos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Com imensa alegria, estamos de volta para realizarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, uma data muito especial para todos nós, dia 10 de novembro do ano de 2015. Coincidências à parte, hoje nós estamos completando o programa de número 115. São 115º estudo. Para nós é motivo de muita alegria. Gostaríamos de iniciar a nossa noite endereçando um abraço muito carinhoso, muito fraterno a todos os nossos teleouvintes, amigos da rede Amigo Espírita, os nossos ouvintes, companheiros da Rede Brasil Espírita, que compõem o grupo A Rádio Brasil Espírita. Nesse momento, nós estamos convidando a todos para nos acompanhar na oração que dará por início os nossos trabalhos. Vamos lá. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, nesse momento, suplicamos, Senhor, as Tuas bênçãos, que os benfeitores espirituais que Te tutelam se façam presentes nesse momento, envolvendo a todos. Que possamos, nesse instante, abrir o nosso coração para receber a semente do bem. Que possamos todos, Senhor, fortalecer os nossos laços de amizade e, com isso, em oração, suplicarmos, Senhor, por todos aqueles que passam por dificuldades. Pedimos, Senhor, pelos nossos parentes, nossos amigos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão conosco nesse momento nos nossos lares, como também aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, que se encontram nos presídios, em situações complexas. Pedimos, Senhor, por aqueles corações que se encontram em sofrimento em todas as partes, inclusive no mundo dos espíritos. Que possamos todos, nesse momento, sob as vibrações sacrossantas do Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, iniciarmos o nosso trabalho da noite. Suplicamos, querido Rabi Jesus, que possamos chegar ao final do nosso encontro em paz, felizes, fortalecidos por tudo que aqui será para todos nós oferecido. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Com muita alegria, vamos retornar às reflexões que estamos fazendo em torno do romance Ave Cristo, obra psicografada na década de 1950 por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel. Gostaríamos de inicialmente agradecer a presença do Marcelo Badaró, que na última semana, por impedimentos que tivemos, doutrinariamente fomos convidados a fazer uma exposição na cidade de Sabará, junto com os corações filhos de Maria Xavier, irmã do nosso querido Chico Xavier, e o Marcelo esteve aqui fazendo uma passagem do Evangelho
Não vim trazer a paz, mas a divisão, fazendo uma conexão com o estudo do Ave Cristo. E a informação que nós tivemos foi de um trabalho extremamente produtivo, o que nós, nesse momento, face ao esforço, a qualidade e a disponibilidade do nosso irmão Marcelo, endereçar para ele tudo de bom, as vibrações da mais pura gratidão. Bom, de nossa parte, há 15 dias atrás, nós discutimos juntos com vocês aquele instante da desencarnação do nosso querido Apio Corvino, o pai de Tassiano. E hoje nós vamos já trabalharmos alguns aspectos do primeiro capítulo da segunda parte, que é intitulado Provas e Lutas. Aqui nós vamos nos deparar com Tassiano, já numa dinâmica de vida bem diferente, casado com Helena, filho de Opílio Ventúrio. Nós vamos trabalhar então a história do filho de Cíntia, de Quinto Varro, o nosso Tassiano, agora já de mãos dadas numa viagem inesquecível com a nossa querida Blandina, filha do nosso Tassiano. Inicialmente eu gostaria de perguntar se nós estamos com falhas na imagem aqui no Hangout. Eu gostaria que vocês se posicionassem aí para nós. De qualquer sorte, o que eu vou fazer? Se vocês me permitirem, eu vou fazer a transmissão também no nosso canal, no canal da FEAC e que é o canal 1, como também vamos trabalhar a transmissão através do canal 1, TV FEAC Minas, para que aqueles que tiverem com problema no Hangout possam acompanhar a transmissão por lá, ok? Então vamos lá. Então nós vamos nos deparar aqui com uma situação muito interessante. Tassiano e a sua querida Blandina. E eles caminhavam pelo campo e vai acontecer uma situação muito interessante que se faz extremamente marcante nessa história. Totalmente entregues à natureza, efetuavam encantadores passeios pelos vinhedos e bosques, pelas pastagens e charnecas, mas não se restringiam agora às caminhadas no campo. Tassiano adquirira pequeno barco no qual faziam longas incursões pelo Ródano. De entendimento a entendimento, o genitor passou a conversar com a menina, com respeito e educação. Precisavam contratar os serviços de um professor condigno. Não encontrava na fazenda nenhum escravo à altura de semelhante trabalho. Por que motivo o Senhor mesmo não me ensina? Perguntou certa feita a criança. Quando navegavam além dos muros da cidade, encantados com a magnificência do rio, então enriquecido pelas últimas cheias da primavera. De mim mesmo não posso, esclareceu Tassiano bondoso. Não saberíamos nós dois garantir um programa disciplinar, como se faz imprescindível. Blandina parou o olhar no soberbo quadro em torno. O crepúsculo descera vagaroso, mergulhando a terra em leve sombra. E as constelações no alto começavam a luzir. Tassiano remava sem dificuldades, subindo a corrente. Desde o ponto da confluência do Saona
tornando ao centro da cidade, auxiliado por virações verpetinas. Pareciam absortos num grande silêncio, apenas cortado de quando em quando pelo voo célere de passarinhos retardatários. Quando ouviram a veludada voz de mulher, gorjeando na ribeira do rio. E agora nós vamos ler para vocês os versos encantadores desta voz aveludada da mulher. Estrelas, ninhos da vida. Entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu, aladas rosas de Ceres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo quando há pranto, no sonho que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristeza, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prenda o coração, acendendo a madrugada no campo de novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Dai consolo ao peregrino, que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado sofredor. Templos do azul infinito, descerrai a humanidade, a glória da divindade, na glória do vosso amor. Estrelas, ninhos da vida, entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Aladas rosas de Ceres, nascidas ao sol de Eleusis, sois a morada dos deuses, que vos engastam no céu. Quem estará cantando assim, papai? Perguntou admirada a pequerrucha Blandina. O Tassiano, impressionado, remou quase que instintivamente na direção da acolhedora praia vizinha. E à frente da jovem que cantava, ele e a filha não puderam conter a simpatia que lhe nascera nos corações. Amarrou o barco à margem e desceram. A moça, surpreendida, veio ao encontro da pequena, exclamando: bela menina, que os deuses te protejam. E protejam também nossa bela desconhecida, murmurou Tassiano bem-humorado. No propósito de dirimir a timidez, acrescentou: por Serapis, nunca ouvi antes tão formoso hino às estrelas. Quem teceu tão lindo poema? Foi meu pai, Senhor, respondeu a jovem dama. E aqui eu chamo os nossos amigos estudiosos que prestem atenção nesse parágrafo. O excursionista Tassiano sentiu algo estranho no coração. Aquela voz penetrava-lhe as fibras mais íntimas.
Enterneceu-se-lhe inexplicavelmente a alma. Que faria aquela mulher assim só? Na praia agora povoada de sombras? Observando que ela e Blandina se entendiam, num abraço carinhoso e natural, esqueceu a ideia de retornar ao batel e considerou gentil. Francamente, ser-me-ia grato conhecer, de perto, o autor de delicada composição. É fácil, explicou a moça alegre. Moramos aqui mesmo. Caríssimos companheiros, esta história é de uma beleza singular. Aqui nós vamos então nos deparar com Tassiano, Blandina, reencontrando um coração que o excursionista ficou muito atento, porque a voz penetrava ali nas fibras mais íntimas e inexplicavelmente enterneceu-lhe a alma. Daqui a pouco nós vamos explicar o porquê. A menina tomou a dianteira e eles foram caminhando na direção de uma singela casa. Nesta casa encontraram instrumentos musicais que revelavam a profissão do dono daquela vivenda. Papai, exclamou a jovem, são 2 viajantes do Rio. Escutaram a canção às estrelas. Interessaram-se pelo autor. Oh, quão generosos! E o velho acrescentou, mostrando largo sorriso: entrai. A casa é pequenina, mas é vossa. Chamava-se Basílio. E ele então vai se autobiografar. E essa autobiografia é extremamente valiosa para as nossas considerações, que vão nos remeter a muitos estudos anteriores, pertinentes ao livro 50 anos depois e ao livro há 2000 anos. Todos os 3, portanto, psicografados pela nossa alma querida Chico Xavier. Basílio, então, disse que nascera em Roma. Ele era filho de escravos gregos. Embora endividado com o ex-senhor Jubélio Carpo, que o alforriara, prosseguia na posição de liberto, agindo por conta própria. Eu faço um paralelo nesse momento para nos remeter ao livro 50 anos depois. Todos vamos nos recordar do escravo Nestório. Estão lembrados? Nestório. Nestório, que era filho de judeus. Ele era judeu. Porém, nascido na Grécia. Vocês estão lembrados? Então, aqui repete a situação. Nestório reencarna novamente como escravo. Essas 2 reencarnações são reencarnações do senador romano Públio Lentulus Sura, posteriormente Públio Lentulus Cornélius. Jubélio Carpo, que era nobre romano, era quase da idade dele.
Meninos haviam crescido juntos e por isso casaram-se ambos quase no mesmo tempo. Cecília Prisciliana era a esposa de Jubélio Carpo. Ela adoeceu, peste, logo após o nascimento do segundo filho. E Júnia Glaura, sua mulher, Júnia Glaura, mulher de Basílio, o escravo, escrava e amiga, devotara-se à matrona com tamanho desvelo que conseguira salvar-lhe a existência, mas à custa da própria vida. Adquirindo a perigosa moléstia, Júnia impusera-lhe a viuvez, deixando-lhe uma filhinha de nome Lívia, que sobreviveu pouco tempo. Uma outra abordagem extremamente importante, que historicamente nós temos o que contar. Então vamos lá. Júnia Glaura, esposa de Basílio, falecera e deixara uma filha recém-nascida que viveu pouco tempo. O nome dela, Lívia, que viveu pouco tempo. Nos depoimentos de Francisco Cândido Xavier para o nosso querido Arnaldo Rocha, eles detalhavam esse livro, porque vocês acompanharam os estudos anteriores, quando nós contamos que Ave Cristo era o livro da vida de Arnaldo Rocha. Então, eu convido vocês a acompanhar os estudos anteriores para mim não repetir a história e não ficar cansativo. Mas durante a escrita deste livro, à medida em que os capítulos foram sendo ditados por Emmanuel, Arnaldo Rocha participava com o Chico do processo da datilografia, né, das primeiras revisões, e nesse processo o Chico contava muitos detalhes de cada descrição. Então, eu gostaria de narrar que a Lívia, filha de Júnia Glaura e de Basílio, era uma encarnação de Chico Xavier. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Filha de Basílio e Júnia Glaura. Filha natural. Esta Lívia, que está aqui chamando Basílio de papai, não é filha natural de Basílio. Eu vou continuar a descrição para vocês entenderem. Compadecidos da sorte dele, os patrões emanciparam-no sob a condição de lhes pagar, em qualquer tempo, os pesados débitos que contraíra para socorrer os familiares. Todavia não puderam prosseguir em Roma, onde tantas recordações dolorosas lhe martirizavam o espírito. Desgostoso, retirara-se para a ilha de Cipro, onde passara muitos anos, mergulhado em estudos filosóficos, buscando fugir de si mesmos. Ali recebera como presente dos deuses a sua nova filha, a qual deu o mesmo nome da primeira, Lívia. Lívia surgira-lhe no justo momento em que se via mais infortunado e mais só. Desesperado com os obstáculos constantes que se lhe deparavam, sem nunca haver encontrado recursos para liquidar os compromissos econômicos que o prendiam à casa do amo, dispunha-se a aguardar a morte quando o céu lhe enviara a nova filhinha,
por milagrosa via, refazendo-lhe as esperanças. Desde então, investira-se de nova coragem para lutar. Rearticulou as próprias energias para o trabalho e reassumiu as atividades rotineiras de um homem com problemas mensais a resolver. E passou então a trabalhar restaurando instrumentos musicais. Novos de sabores, até que eles mudaram para Lyon, no seu novo campo de ação. E aí, lá em Lyon, ele encontrou um grande campo de trabalho profissional. Aí eu gostaria de interromper. Emmanuel aqui fala sutilmente que Basílio encontrou uma nova filha numa bendita via. Como nós não estamos estudando o livro em seus detalhes, e por isso que o nosso objetivo é concitá-los a fazer a leitura em seus lares, porque a obra é extraordinária, ela é rica de muitos ensinamentos. Então aqui eu chamo a atenção porque Emmanuel fala de uma forma muito sutil que ele achou a criança numa via bendita. Mais à frente, quando o livro for sendo a história vai sendo revelada, nós vamos entender que aqui ele passa propositalmente de uma forma sutil, porque lá na frente nós vamos entender o encadeamento do processo. A mãe verdadeira de Lívia, na realidade, viveu uma aventura, e essa aventura, extra os seus compromissos assumidos na terra, redundou no nascimento da filha, que ela escondeu até que a criança nascesse, e essa mãe dispensa, através de uma serva, essa criança. E essa criança, circunstancialmente, nos acasos da vida, foi colocada à beira da estrada, debaixo de uma árvore, com um camafeu. Esse assunto é extraordinário, porque ele vai se desdobrar no final do livro. O camafeu seria uma forma de, quem sabe, um dia, alguém identificar, quem sabe ela mesma identificar a criança. E o nosso querido Basílio, circunstancialmente passava pela via, escutou um bebê chorando, uma criança. Ele vai acompanhando o choro, chegar na condição de encontrar essa menina. Como o seu coração estava extremamente doído, pela circunstância de ter pedido a esposa e a sua filha, uma reverência ao amor, à sua família, ele repete, ele batiza esta menina com o mesmo nome da filha que tinha morrido. Então, a informação que pouquíssimos conhecem é que o Chico Xavier reencarnou como filho, ou como filha, melhor dizendo, de Basílio e Glaura, não é isso? E ela, a criança, vive pouco tempo, desencarna e reencarna em seguida, um espaço de tempo curtíssimo. E vai ser encontrada pelo próprio Basílio. É um belíssimo processo. Agora, voltando aos estudos anteriores, nós vamos encontrar aqui, no caso, o nosso afinador de instrumento, Emmanuel, nascido novamente como escravo. Ele estava tendo uma segunda oportunidade de trabalhar no seu psiquismo, aspectos
que tiveram a ver com as suas existências em Roma, como patrício, como senador, em instâncias anteriores até como líder militar, africanos e etc. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai contando as coisas devagarzinho, né? A gente vai revelando essas histórias à medida em que os estudos vão prosseguindo. Porque, inclusive para nós, eu gostaria de confessar um pouco das minhas preocupações, que para nós fica uma situação muito complicada, porque andam falando por aí coisas que o Chico disse, etc, etc, e não há provas, não tem documentos, e aí a gente vai fazendo interpretações, e vamos observando uma série de incoerências doutrinárias, incoerências comportamentais, que estão sendo imputadas àquele que foi extremamente fiel à doutrina espírita, a Allan Kardec e a Jesus. E nós, pela amizade que nós tivemos com o nosso querido Arnaldo Rocha, que no dizer de muitos companheiros, era o maior baú, era o grande baú que guardava as informações do seu amigo Chico Xavier, que nos repassou esses conteúdos. Hoje, a gente vai contando, à medida em que os trabalhos vão se desenvolvendo, mas sem nenhum cunho de trazer dificuldades, de trazer dúvidas, mas são aspectos muito interessantes para que cada um tire a sua própria conclusão. Porque longe estamos aqui de querer convencer quem quer que seja a acreditar ou não acreditar. O nosso papel é contar. Espero que isso possa ser valioso no que remonta ao aprendizado doutrinário, a tirarmos as consequências morais, porque a informação em si ela é apenas um recurso didático. O que vale é a consolidação da verdade ao nível íntimo, pelas próprias experiências, pelas próprias oportunidades de vivenciação que nós vamos tendo nas vias benditas da vida. E eu gostaria de, passando por esse depoimento, nós vamos concluir esse capítulo primeiro, que é um capítulo extremamente interessante pelo diálogo que é travado entre os quatro, né? Nós vamos observar Emmanuel encerrando esse capítulo com a frase de Blandina, interrogando o seu pai Tassiano: papai, o senhor não acha que Lívia poderia ser minha professora? Um sorriso geral desassombrou na sala pobre. A ideia foi jubilosamente aceita. Aí eu vou chamar a atenção para esse último parágrafo. E naquela noite, quando o adeus se fez sentir, revestido de compreensão e ternura, Tassiano afastou-se, renovado. Esquecera as lutas e os problemas do próprio destino, qual se houvera sorvido milagroso néctar dos deuses. O coração do patrício, antes taciturno e angustiado, parecia reviver. Ele vivia um drama com a sua esposa. E é muito interessante porque a história de Quinto Varro com Cíntia, ela se reflete na história de Tassiano e Helena. Há umas similitudes muito interessantes. Agora, nesse caso, ele que vinha taciturno, com conflitos, com dores morais, ele buscava apoio na convivência com sua filha Blandina. Ele sonhava junto com a sua filha querida, que dava os seus primeiros passos na vida. E é muito interessante, porque esse encontro com a nossa querida Lívia e com o nosso benfeitor Basílio, para ele significou um instante de refazimento.
o sentimento era de estar revivendo, de estar renascendo. E eu chamo a atenção do grupo, dos nossos amigos, do chat, agradecendo a presença de todos, desde a Tânia até o Rui, né? Anitta, a Helena, o Francisco, o Arlindo, o William, a Lisa, Carlos, Núzia, todos que estão aí. Eu chamo a atenção do grupo para um aspecto do nosso aprendizado terreno. Os reencontros espirituais, eles têm um valor fundamental na nossa trajetória, principalmente nos momentos de maiores desafios. Estar ao lado, próximo, ou em relação, por sintonia, por vibração, com seres que amamos, é encontrar um oásis num grande deserto. E foi o que aconteceu com Tassiano. Ele estava do lado da sua filha querida Blandina. E ele reencontra com dois corações que ele amava profundamente. Eram corações que tinham profundas ascendências sobre o coração de Tassiano. E eu gostaria, apenas a título de fazer uma associação, porque me veio à mente, nesse momento, por inspiração, com certeza, me veio à mente aquela cena última do livro Há 2000 anos, onde nós vamos encontrar esses três corações. Nós vamos nos recordar de Públio Lentulus Cornélio, já velho, cego, na cidade de Pompeia, quando estavam ele, Flávia, sua filha, aqui nesse episódio do Ave Cristo, Lívia, e eles recebem a visita, o retorno de Plínio Severus. Voltando dos empreendimentos bélicos, onde Plínio houvera ingressado nas fileiras, nas legiões, lideradas pelo então imperador Vespasiano. Ele voltava das suas aventuras. Ele buscava de novo o seu segundo pai, porque o nosso Públio Lentulus, após a morte do então amigo dele, o senador Flamínio Severus, que era pai de Plínio, passa a exercer uma função paternal sobre Plínio de uma forma muito interessante. Só que Plínio, naquele período, estava como que descompromissado com muitas coisas. Era, na época, um grande aventureiro e se alimentava, quando no campo de batalha também, face ao seu próprio passado, de muitos empreendimentos com as armas, onde viveu experiências com destaques, outras no anonimato, mas que deixaram profundas marcas no seu psiquismo. Mas eu estou me referindo àquele momento em que, junto com Ana, que era uma partícipe daquele processo, eles desencarnam em Pompeia. Aqui nós vamos encontrar então Tassiano de volta para um ambiente que tinha profundas ressonâncias na intimidade do seu coração e queria mais uma vez representar para ele uma oportunidade de receber ensinamentos. Porque quando Quinto Varro se prepara e reencarna para auxiliar Tassiano, é necessário que todos nós possamos, à luz da doutrina espírita, entender que o processo do benfeitor que se candidata a ajudar o seu, no caso o beneficiado, o seu tutelado, ele não vai exercer o mandato sozinho.
é todo um projeto, é um mecanismo que envolve muitos corações, porque senão ficaria até, vamos dizer assim, inapropriado avaliar a evolução pensando que nós vamos ser ajudados apenas por um, mesmo que seja um benfeitor de altas expressões. Muitos se envolvem no processo porque nós vivemos em grupos. E uma coisa que o Arnaldo Rocha falou para nós muitas vezes é que nós trabalhamos nesses grupos, nós temos uma parentela espiritual que ela não dissolve. Parentela espiritual, ela é constituída, ela é robustecida, ela é fortalecida, ela é aprimorada. Então os valores sacrossantos a gente não perde. Conquistas espirituais, traça nem ladrão vão nos tomar. Então, os vínculos nossos, eles não se perdem. Nós podemos, sim, nos reencontros, promovermos desencontros. Pelas nossas sintonias, pelas nossas escolhas, nós podemos enveredar por caminhos diferentes. Mas se existe vínculo, esses vínculos, por certo, eles são restabelecidos de uma forma ou de outra. Para dizer também que muitas vezes nós caminhamos fora do grupo afim, é extremamente possível, é perfeitamente possível acontecer, de você, do espírito, caminhar fora da sua família espiritual, se envolver com famílias consanguíneas ou com grupos, circunstancialmente, em que o indivíduo faz a sua inserção social, mas que tem uma duração curta para se viver aprendizado, para se resgatar algumas situações complexas, para reparar erros. E, caminhando em grupos não afins, não tenhamos dúvida que as estrelas nos inspiram. As estrelas, os astros, foram criados para brilhar, não para morrer de fome. Esta é a função das estrelas. Mas eu gostaria de dizer para vocês que uma estrela não pode brilhar se ela estiver com o coração partido. Ela não pode brilhar. Ela brilha no seu sentido do aprendizado, das necessidades de cada uma delas. Mas para ter a exuberância de uma estrela, o coração tem que estar, vamos dizer assim, fortalecido. O coração precisa de estar com profundas ligações, mesmo que sejam sutis, mesmo que sejam espirituais, né? Então, é muito interessante que a gente possa refletir sobre esse acontecimento na vida de Tassiano, porque ele vai encontrar com Basílio, encontrar com Lívia, e este encontro vai marcar profundamente a sua trajetória. E aí, queridos amigos, no momento em que estávamos preparando aqui o trabalho, nós nos deparamos aqui com o início do capítulo 2, que é intitulado, na segunda parte, que é intitulado Sonhos e Aflições. Nós vamos nos deparar com um diálogo extraordinário entre Basílio e Tassiano, Tassiano e Basílio. E eu gostaria de pedir a vocês licença, porque os detalhes da narrativa falam por si e nos vão dar elementos interessantes para a gente refletir. Escreveu assim Emmanuel: de olhos postos no firmamento, que se povoam de constelações, vamos encontrar Basílio, envolvido pelas brisas suaves do rio, falando para os ouvidos de Tassiano admirado. Ouçamo-lo. A vida para nós ainda representa impenetrável segredo celeste.
Não passamos de animáculos que pensam. O poder é uma fantasia na mão do homem, assim como a beleza é um engodo no coração da mulher. Visitei o Egito, em companhia de 2 sacerdotes de Amatunte. E ali encontramos variados remanescentes da sabedoria imortal. Estudei minuciosamente nas pirâmides de Gizé os problemas da vida e da morte, entrando em cogitações profundas sobre a transmigração das almas. O que aprendemos em nossos cultos exteriores é mera sombra da realidade. A truculência política dos últimos séculos prejudicou em toda parte o serviço da revelação divina. Creio assim que nos abeiramos de tempos novos. O mundo tem fome de fé viva para ser feliz. Não admito estejamos ilimitados à existência física. E o Olimpo há de ampliar-se para responder às nossas aspirações. Me chama a atenção essa frase. Ter visitado Gizé. Nós estamos aqui no ano de 300 e pouco da era cristã. Fazendo uma conta rápida, nós vamos encontrar Emmanuel 1100 anos, mais ou menos, antes desse período, reencarnado em Delfos. Era ele um sacerdote estudioso dos ensinamentos herméticos do Egito Antigo. Mas vale, me perdoem, eu errei por 300 anos. Eu estou me referindo a 800 anos antes dessa passagem. Porque 1100 anos antes dessa passagem, ele foi um sacerdote também no Egito, de nome Simas. E nós vamos encontrar Emmanuel no romance intitulado Semiramis, que foi escrito por intuição, por inspiração, pelo saudoso, pelo ilustre espírita, de uma folha de serviço vastíssima para o movimento espírita, presidente da União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, senador da República, na época não era senador, era deputado-geral, o nosso professor Camilo Rodrigues Chaves. E ele conta essa história no livro Semiramis, escrito por ele, editado pela LAC. Lá, nesse romance, vocês vão encontrar o sacerdote Simas. Vocês vão encontrar também Camilo Rodrigues Chaves, como Lecon, que era um general da grande líder da Babilônia, do Egito e do Akkad. Semiramis, que era a musa inspiradora de Alexandre o Grande, tamanhos feitos dela. E nesse romance também nós vamos encontrar o nosso Tassiano. Nessa época, ele era um personagem, era um dos generais de Lecon, de nome Bebe Alibi, isso mesmo, que ficou encantado, apaixonado com uma princesa da Média, de nome Mabi. E Mabi é a nossa querida Blandina aqui desse livro, filha dele, e que nasceu no ano de 1922,
Agora eu estou na dúvida se ela nasceu no mesmo ano do Arnaldo. 1922, eu acho que sim. Meimei e Arnaldo, 1922. Tá? Então essa é uma informação. E nós vamos encontrar, então, o Basílio como sacerdote. O sacerdote Simas, que era pai de Semíramis, que posteriormente, várias reencarnações, nesse grupo, porque era um grupo familiar, ela foi Inês de Castro. Inês de Castro, a musa da vida do rei Pedro I de Portugal. Pedro I de Portugal. Camilo Rodrigues Chaves. Embora insistam em fazer outras afirmações por aí. Mas a gente respeita. Pode ser que o Chico errou, né? Errou com o Arnaldo. Vamos lá. Continuando. Não acreditas, porventura, interferiu o interlocutor preocupado, que nos basta a felicidade coletiva, a confiança pura e simples na proteção dos deuses, dentro do culto aos nossos antepassados? Perguntou Tassiano. Sim, considerou Basílio. Simplicidade é também uma das faces do enigma. Simplicidade também é uma das faces do enigma. Entretanto, meu caro, no caso do nosso tempo de incomensuráveis desequilíbrios morais, século IV da era cristã, desequilíbrios morais naquela época. Mudou tanto, não é, gente? Bom, continuando. Não somos bonecos nos tentáculos da fatalidade. Somos almas, usando a vestimenta de carne, em trânsito para uma vida maior. Pesquisei em todas as grandes estradas da fé, nos arquivos da Índia Védica, do Egito, da Pérsia, da Grécia e de todos os instrutores veneráveis. Observei a mesma visão da glória eterna, a que somos destinados. Tenho de mim para comigo que somos um templo vivo em construção. Observemos, amigos. Somos templos vivos em construção, através de cujos altares se expressará no infinito a grandeza divina. Maravilhoso. Nas experiências da terra, porém, conseguimos edificar tão somente os alicerces do santuário, prosseguindo além da morte do corpo, na contemplação da obra sublime. Nas lutas da existência animal, desenvolvemos as potencialidades do espírito, habilitando-nos à elevação aos pináculos da vida. Olha que interessante. E depois de uma pausa em que parecia refletir quanto aos conceitos que enunciara, ponderou. Por isso mesmo, o problema é muitíssimo mais vasto. É indispensável saibamos destacar a dignidade humana, imanente em todas as criaturas. Escravos e senhores são filhos do mesmo Pai. O amigo que lhe registrava atentamente as palavras objetou de chofre. Igualdade? Isso, porém, viria a contrariar a estrutura da nossa organização social. Como nivelar as classes sem ferir as tradições? Pergunta inteligentíssima.
O velho, contudo, sorriu calmo e acentuou. Vamos lá? Meu filho, não me refiro à igualdade por violência. Igualdade por violência. Olha os regimes que tentaram. Todos quedaram. Alguns insistem, mas vão ruir. Que viesse a enfileirar na mesma categoria bons e maus, justos e injustos. Reporto-me ao imperativo de fraternidade e educação. Compreendo que a vida é semelhante à grande máquina, cujas peças vivas, que somos nós, devem funcionar harmoniosamente. Há quem nasça para determinada tarefa, à distância da nossa. Como existe quem veja o caminho comum de maneira diferente dos nossos olhos. Atentos à certeza de que o nosso espírito pode viver na Terra vezes inúmeras, modificamos o curso do nosso trabalho, de existência a existência, como o aprendiz de letras primárias envolve, pouco a pouco, para as mais altas expressões de cultura. Não vemos, pois, como nivelar as classes, o que seria impraticável. O esforço pessoal e o mérito resultante são fronteiras naturais entre as almas, aqui e além. Esforço, merecimento. Esforço e merecimento definem fronteiras entre as almas. Não tenhamos dúvida. A hierarquia existirá sempre como sustentáculo inevitável da ordem. Como, amigos, podemos falar de organização sem hierarquia? Cada árvore produz, segundo a espécie a que se filia, e cada qual merece mais ou menos estima, segundo a qualidade dessa mesma produção. Substituamos, assim, as palavras senhores e escravos por administradores e cooperadores. Olha que beleza! Que ensinamento! E talvez atinjamos o necessário equilíbrio em nosso entendimento. Era muita informação para o alcance de Tassiano, para o nosso alcance, muitas vezes. Mas vamos refletir. Aí ele busca suavizar o diálogo e continuou sorridente. Emmanuel sorridente. A gente acha que os espíritos superiores ficam naquela condição de sisudos, não é? Austeros. Ele dá um sorriso. Vamos lá, meu filho, vamos continuar? Precisamos de mais humanidade para sermos realmente humanos. Meu Deus. Precisamos de mais humanidade para sermos mais humanos. Este é Emmanuel. Não é justo o cativeiro da sensibilidade e da inteligência. E a fim de que o nosso mundo se adapte à perfeição que o espera, é imprescindível tenhamos bastante coragem de raciocinar em termos diversos daqueles
que vão regendo a nossa jornada coletiva. Pode pensar diferente, tá, gente? Daqueles que regem. Pode pensar. Tenha coragem em pensar diferente. Por isso que a doutrina espírita proporciona para nós um caminho vasto do livre pensamento. Só que a doutrina espírita também fala para nós de responsabilidade, porque nós podemos pensar livremente, escrever livremente, falar livremente, postar livremente, achando que nós não temos que pagar o tributo. Cuidado! Hoje eu ouvi uma frase pronunciada por um querido amigo, frase esta dita por Honório Onofre de Abreu. Ele falava assim: todas as pessoas que pisaram na minha pessoa, que me constrangeram, que me levaram à dor, eu precisava do aprendizado. Mas todas elas eu vi cair precipícios de muitas dores. E é a mais pura verdade. Nós estamos vendo isso na prática. Então, cuidado. Não vamos brincar com a evolução. Não vamos brincar de viver. Não é justo o cativeiro da sensibilidade. É imprescindível tenhamos bastante coragem de raciocinar em termos diversos. As condições de luta e aprendizado na Terra alterar-se-ão totalmente quando compreendermos que somos irmãos uns dos outros. Todos os problemas que nós encontramos na Terra estarão na razão direta da não compreensão e da não vivência do imperativo da irmandade que respalda o progresso. Tassiano, na essência, não esposava semelhantes pontos de vista. Nunca pudera ouvir a palavra fraternidade sem revoltar-se. Eu conheci Arnaldo Rocha. Eu conheci um homem muito melhor do que era o Tassiano. Obviamente, se aprimorou e deixou exemplos extraordinários para nós. Eu falo do Arnaldo como falo de um grande e querido, saudoso amigo. Quem conviveu com ele aqui sabe do que representava os seus estados de revolta. Sai de perto, porque o homem era um touro. Então, essa frase do Emmanuel, falando do Tassiano se revoltar, eu imagino que revolta que foi essa no século IV. Que tamanho de revolta era essa? Desculpem, mas eu tenho que fazer paralelo. Eu sei que muitos criticam o trabalho que a gente faz de pesquisa no espaço e no tempo. Julgam que isso não acrescenta absolutamente nada. Mas cada um escolhe as ferramentas apropriadas para o próprio aprendizado. Ninguém é obrigado a seguir a opinião do outro. Mas eu faço isso porque eu tenho elementos condizentes, coerentes, que me dão condições de aplicar a metodologia kardeciana para tirar as minhas conclusões. E eu estou trabalhando com a obra
de Emmanuel, que tem uma sintonia extraordinária com Kardec, embora muitos julgam que não. Mas eu repito, nesse momento de tanta informação, a gente deve trabalhar com aquela que a gente sintoniza, e não tem problema nenhum. Ele se revoltou. Só que esse momento ele se recorda da conversação que ele teve com o pai. Gente, as situações de dores marcam. Foi a conversa que ele teve no momento final do seu pai. E ali estavam falando de cristianismo. E por isso ele procurou desviar o entendimento, fixando no aspecto filosófico, e questionou: julgas então que já vivemos outras vidas? Que já respiramos juntos em outros climas? Basílio retoma dizendo: eu não tenho qualquer dúvida. E assevero ainda mais, que ninguém se encontra sem objetivo. A simpatia ou a antipatia não se fazem num minuto. Observemos, simpatia é conquista. Antipatia também não se faz num minuto. São obras do tempo. A confiança com que nos entendemos, os laços de afeição que nos aproximam, desde ontem, não constituem simples eventualidade. O acaso não existe. Certamente forças superiores e intangíveis nos reúnem, de novo, para algum trabalho a realizar. Procedemos do passado, assim como o dia de hoje é a continuação do dia de ontem, na sequência das horas. Na Terra, experimentamos e somos experimentados em marcha constante para outras esferas. E, de mundo em mundo, como de degrau em degrau, alcançaremos a gloriosa imortalidade. Lívia, Blandina se aproximam e o assunto é interrompido. Mas a alegria, o entusiasmo alimentavam, motivavam aquele grupo, naquele pequeno sítio alugado pelo filósofo. Aí vai acontecer um fato muito interessante. No dia seguinte eles despertam e vão passear. Tassiano estava extremamente emocionado, com tanta alegria, com tanta felicidade que viviam aquela família de dois. E então, queridos amigos, Tassiano e Lívia vão estabelecer um diálogo que teve ressonâncias no tempo. Ele abre o seu coração, conta os seus dramas. Ela o faz também da mesma forma. Porque tanto ele era casado quanto ela. Lívia era casada com um companheiro chamado na época Marcelo Volusiano. Marcelo Volusiano. No caso, os dois compromissados, mas os dois vivendo as mesmas augúrias. Então, desperta no coração deles um sentimento diferenciado. O assunto
o diálogo procede. Então vai acontecer um fato muito interessante. Porque ele começa a questionar se ela sentia saudade daquele que tinha abandonado-a. Porque ele começa a alimentar, a se envolver pelo interesse que se despontou no seu coração. A história é belíssima. Mas aconteceu um fato que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês. Porque, diante do acontecido, nós vamos nos deparar com a nossa querida Blandina, que brincava junto ao lago. E eu não estou aqui localizando exatamente onde está, porque eu não tinha separado. Achei. Tá fácil. Vamos lá. Então Tassiano propõe que os dois pudessem viver exatamente o que os corações começavam a pedir. E a moça, relembrando dos seus compromissos e do compromisso de Tassiano com a sua esposa, embora os dois extremamente infelizes, olhando para Blandina, que brincava no lago, pronuncia esse pensamento que eu vou trazer aqui agora para vocês. Ela diz assim: estaremos juntos, esclareceu a moça, reanimando. O amor, acima de tudo, é entendimento, carinho, comunhão, confiança, manifestação da alma que pode perdurar sem qualquer compromisso de ordem material. Prestem atenção. Encontrar-nos-emos em Blandina, que será o nosso ponto de referência afetiva. Os dias passarão sobre nós como vagas de beleza e esperança e reticência. Quem sabe o futuro? Talvez o tempo. Quem sabe? Talvez o tempo, o futuro. Eu chamo a atenção porque quando eu tive a oportunidade de construir o livro Chico, Diálogos e Recordações, quando eu digitava, porque na época eu fazia questão dos textos que eu usei dentro do livro, eu não fazia cópia-cola, não. Eu fazia questão de digitar os textos, para me permanecer numa sintonia espiritual com aqueles que ditavam a obra. Porque o cópia-cola, tecnicamente, é muito fácil. Mas eu queria ter o prazer de digitar tudo. Varava madrugadas. A minha esposa me disse até que nessa época, eu estava com um filho recém-nascido, que era difícil me encontrar até com os olhares, porque o meu coração estava depositado na construção daquele trabalho. Foi um trabalho de alma e de coração. E quando eu digitava esse texto, sabendo que o diálogo ali que estava sendo travado era de Tassiano e Lívia, era um diálogo de Plínio e Flávia, era o diálogo de Fernando e Joana, era o diálogo de duas almas extremamente queridas, Arnaldo e Chico Xavier. Eu prestei muita atenção
E esse parágrafo, eu estou contando hoje quase que fazendo um make-off do livro Chico Diálogos e Recordações, né? Mas foi uma descoberta tão extraordinária, foi um momento tão especial, que eu estou dividindo com vocês, convidando vocês a ler o livro agora com essa ótica, para a gente verificar como que esses corações abdicaram de uma série de coisas, como que os seus compromissos, as suas tarefas de ordem evolucional, principalmente nos últimos movimentos, nessa última encarnação, que é o resultado de muitas encarnações de trabalho. E é esse o grande desafio nosso quando a gente estuda a evolução no tempo, porque nós vamos constatando com muita tranquilidade que não existe salto, não existe uma guinada do espírito, embora a gente faça retomadas. Um acontecimento pode marcar e pode ajudar o indivíduo no redirecionamento, tudo bem. Mas ele vai se redirecionar filosoficamente. O seu campo mental vai passar a focar, a refletir um ideal. Agora, o fruto dessa reflexão e desse ideal, esse fruto vai ser uma produção no tempo devido. Você diz assim: a partir de hoje eu quero ser um homem de bem. Primeiro passo. Segundo passo, né? O querer, o desejar, o fazer, né? Vai aí para o terceiro segmento. E depois do fazer, você tem que repetir. Então tem 4. Querer, né? Querer, aceitar, querer, fazer, repetir. São movimentos do processo do aprendizado. Então aqui, queridos amigos, por que o coração deles se despertaram? Por que o amor surgiu? Porque eles estavam reencontrando. E observem bem que interessante, a Blandina, a filha do Tassiano, no meio dos dois. Encontrar-nos-emos no futuro em Blandina. O Chico Xavier escreveu isso aqui. O Emmanuel editou. E eu queria dizer para vocês que o livro Ave Cristo não foi psicografado, não. O livro Ave Cristo foi ditado. Chico foi levado por um transe. Foi diferente dos outros livros. Aqui foi um processo de reminiscência. E eu posso dizer isso para vocês porque o original esteve na minha mão. Aí alguém pode falar assim: o que você prova? Eu provo porque eu tenho o xerox de tudo. Hoje os originais, graças a Deus, o Arnaldo entregou de papel passado para a Federação Espírita Brasileira na mão do presidente César Perry, que foi matéria do Reformador, para quem quiser pesquisar. Mas esse trabalho ficou comigo por vários anos. Eu que tomei conta. Então eu li frase por frase, com a letra miudinha do Chico. Então, ele viveu uma reminiscência. Reminiscência, diferente do livro Renúncia. Porque o Renúncia, o Chico não estava na história. No há 2000 anos, ele estava na história. Mas foi diferente, foi o primeiro livro. Os 50 anos depois, o Chico não estava na história. No Ave Cristo, sim. Como uma das personagens principais. A Flávia teve o seu papel no há 2000 anos, mas aqui a Lívia, ela tem um destaque muito especial. Então, eu estou dizendo que, naquele momento, os dois reencontraram, os dois casados, compromissados. E observem bem, eu chamo a atenção. O Marcelo Volusiano era um artista. Ele era um ator de circo. Então ele vivia viajando. O negócio dele era aventura. Por sinal, esse Marcelo Volusiano, a Lívia, que foi abandonada por ele, depois recebe ele por misericórdia.
para ajudá-lo no século XVI, século XV, XVI, para a virada do século, quando Joana, a rainha Joana de Portugal, de Castela Velha, Castela Nova, Aragão, tem um filho com Felipe de nome Carlos, que ficou conhecido como Carlos V, o rei. Marcelo Volusiano aqui desse livro. E que na última existência foi Carlos Cavalcante, o chamado Carlinhos Cavalcante. Um menino que apareceu lá em Pedro Leopoldo nessa época. Arnaldo conheceu. E viveu aqui em Belo Horizonte, primo do nosso amigo querido hoje no mundo espiritual, Kleber Varandas. Nós tivemos a oportunidade de conhecer esse grupo. Então, queridos amigos, o que aconteceu quando Chico Xavier reencontrou com Arnaldo Rocha, ou Arnaldo Rocha reencontrou com Chico Xavier? Em outubro do ano de 1946, subindo a Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, na direção da rodoviária, os dois trombaram. O Arnaldo quase jogou o Chico no chão. Depois de pegar da bolsa os papéis, ele pede desculpa, assusta, reconhece Chico Xavier. Ele fala assim: ah, Naldinho, a nossa princesinha. É a história que os espíritas conhecem. Ela está aqui. Meimei, Naldinho. Os três reencontram. Então essa frase, graças a Deus eu descobri essa frase. Obviamente, inspirado pelos espíritos. Quem sabe o futuro, talvez o tempo, encontrar-nos-emos em Blandina. E Blandina, portanto, naquele momento ali, foi o ponto que representava a responsabilidade. Sabem por que a Lívia não aceitou o convite para o romance de Tassiano? Porque ela fala, num texto anterior que vocês vão se deparar nas pesquisas, que nem ela nem ele poderiam dar maus exemplos para Blandina. Eles tinham compromissos e tinham que ser fiéis a estes compromissos até o fim, porque eles deveriam serem estrelas para inspirarem aquela moça, aquela menina que um dia se tornaria moça, mulher, mãe de família, cidadã responsável na sociedade. Queridos companheiros, Jesus nos abençoe, Jesus nos inspire. Eu peço desculpa para vocês, pois o nosso encontro hoje foi novamente descritivo, não tive como intercambiar tanto com vocês no chat, mas peço desculpas porque assim tinha que ter sido feito. Vocês sabem que nós estamos pincelando partes do livro. Eu confesso que eu iria pular esse momento, esse encontro do Tassiano, da Lívia, da Blandina. Mas eu estou tão inspirado ultimamente, eu estou tão envolvido nesses últimos dias com um projeto que eu confesso a vocês que eu não me contive, até com um apoio das nossas amigas que fazem parte da equipe, que estão nos ajudando de alguma sorte com as vibrações, com o entendimento, com sugestões sobre as coisas que podem acontecer para nós no futuro. Eu me rendi e pedi ajuda, com certeza, para o nosso querido Emmanuel, esse espírito presente no movimento espírita,
que se dedica com tanto carinho no encaminhamento de tanta gente, eu roguei a Emmanuel, pedi à nossa querida Meimei, ao nosso querido benfeitor Arnaldo Rocha, esse amigo estimado, ao nosso querido Chico Xavier, que eles pudessem nos inspirar, nos proteger, para que a gente pudesse trazer essa história com dignidade, com respeito, com fraternidade e, acima de tudo, procurando desenvolver o espírito cristão entre nós. De coração sensibilizado, pois hoje nós, em Belo Horizonte, nos despedimos de um querido companheiro do movimento espírita, o nosso amigo Brás Henriques, o Brás, membro da União Espírita Mineira, companheiro que me recordo de muitos instantes que nós dialogávamos em torno da doutrina espírita, ele que participava dos estudos conosco, no Grupo Emmanuel, com o Honório Abreu, estudando Apocalipse, o livro Gênesis. Me recordo do nosso querido Brás, e eu deixo aqui registrado o meu carinho para sua família, para Raquel, sua companheira, seus filhos, 6 filhos, o Brás. Eu me recordo, e amanhã, se eu encontrar fácil, eu vou fazer uma homenagem para ele, postando até no nosso espaço da FIAC. Vou postar uma foto que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, do lançamento do livro Chico, Diálogos e Recordações. Ele está do meu lado, humildemente. Ele era uma pessoa muito simples, e isso era uma das marcas dele. Pegando uma dedicatória comigo, pegando uma dedicatória com Arnaldo Rocha, o Brás. Hoje nós nos despedimos dele no cemitério do Parque da Colina, em Belo Horizonte, aonde, de uma forma triste para a família, porque foi tudo muito rápido, a desencarnação dele, mas também foi um momento de um encontro espiritual, onde nós pudemos rever um número enorme de trabalhadores da União Espírita Mineira, pudemos ver o seu presidente atual, presidentes anteriores. Tive a oportunidade de abraçar meu querido amigo Marival Veloso, é uma pessoa que eu tenho profundo respeito, Manuel Alves, o nosso querido amigo Afonso, William, Felipe. Tivemos a oportunidade de rever o Wagner Paixão, companheiros como a Beth, Valquíria. E aí o nosso trabalho hoje ficou no final todo ele muito pessoal, mas é porque é assim que a gente tenta sermos, no que a gente faz, sermos nós mesmos. Então aqui não tem máscara, não temos que vender nada para ninguém, nós temos que ser o que nós somos, porque também não dá para esconder e nem queremos esconder. A gente tenta trabalhar o Evangelho de uma forma em que nós possamos estar juntos, tete a tete, face a face, como amigos, como cristãos, que não temos do que nos envergonhar. Nós temos sim que, de mãos dadas, como agora nós fazemos, e espiritualmente eu estendo as minhas mãos amigas para o meu querido amigo Brás Henriques, que ele possa receber as bênçãos de Jesus, aquele que ele deu a vida por ele, Allan Kardec, seu mestre, que o Brás possa ser envolvido por todos os espíritos da União Espírita Mineira que se encontram no mundo espiritual, que eu os vejo, alguns na minha tela mental, o nosso querido Honório, nosso bondoso Oswaldo, nosso querido Arnaldo, Peralva, Dona Neném, tantos corações que estão engrossando as fileiras do lado de lá, não é verdade? E nós, do lado de cá, vamos como que suplicando também a Jesus que nos dê condições para que a gente possa prosseguir nessa caminhada ascensional. Que Maria Santíssima abençoe a todos e Jesus possa favorecer para que a gente continue realizando o programa Amor
e sabedoria de Emmanuel. Eu queria falar mais sobre o amor das estrelas. Por isso, vamos rogar aos senhores das estrelas que possam nos ajudar, para que nos próximos programas a gente continue refletindo em torno dessa história ou dessa trajetória extraordinária dos amigos para sempre. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Valeu, um beijo no coração de todos. Que assim seja, muito obrigado.